Então, pessoal, muito obrigado pela chance de começar aqui o segundo round de hoje. Eu estou aqui para falar um pouco do que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, certo? Hoje eu sou... bom, eu vou falar um pouco mais de mim daqui a pouco, mas eu queria dar um resumo do que está por vir. Eu quero te falar de dicas práticas sobre como alcançar o próximo nível na sua carreira. Então, eu quero começar bem pé no chão. E quero dar, em seguida, dicas gerais sobre como você pode usar alguns princípios para pensar em termos de alguns princípios para passar a pensar melhor no longo prazo, certo? Então, um pouco mais abstrato. E, por último, eu quero falar uma compilação dos métodos, digamos, pouco usuais que eu apliquei no meu desenvolvimento e que eu, às vezes, recomendo para aquelas pessoas que eu mentoro. Então, quem que eu sou? Hoje eu sou Head de Tecnologia na DataRisk, que é uma empresa de dados, né? Cria produtos com ciência de dados. E eu programo desde 2011, trabalhei com diversas stacks de back, de front-end, de infra. E desde mais ou menos 2019, eu sou Head de Tecnologia, Tech Leader / desenvolvedor sênior, e com parte do meu trabalho eu mentoro jovens programadores. Alguns deles, os primeiros que eu mentorei, né, ali que estavam ali nos seus primeiros passos na carreira, hoje já são programadores sêniors em startups gringas. Então, pelo menos eu já treinei uma geração, né, dessas pessoas que entraram em contato comigo. Então, eu tenho um pouco de experiência, muita experiência, tanto programando e criando produto, como também mentorando gente nova. E aí, eu quero passar um pouco para vocês do que eu costumo falar. Então, a primeira parte da palestra é aquela bem prática, né, que vai te levar a atingir o próximo level. Se você está focado nos problemas que estão ali na sua frente, né, como o Isaac Newton nessa pintura está focado, essa parte é para você. Então, eu quebrei o problema, né, com uma simplificação aqui, em contar um pouco dessa evolução do júnior para pleno para sênior, ok? Que eu vejo muitas empresas aplicam esses títulos, mas eu tenho que começar com um disclaimer, que é o seguinte: o que eu vou falar retrata a minha trajetória na indústria. Então, eu trabalhei em 3 empresas, e é provável que empresas diferentes tenham uma visão ligeiramente diferente sobre o que marca a transição de um nível para o outro, certo? Então, não levem ao pé da letra, adaptem o que eu vou falar ao contexto de vocês, certo? Então, o que eu vejo que marca o júnior? O júnior, ele tem essas 3 limitações características, né? Primeiro, obviamente, que ele não domina as tecnologias com que trabalha. Então, isso faz com que ele, às vezes, faça uma solução meio desajeitada só porque ele não conhece. É uma falta de conhecimento que permite ele fazer algo do jeito que era para ser. Em segundo, mas também muito importante, ele é pouco organizado, o que faz com que ele esqueça de fazer coisas que ele disse que ia fazer. Bem marcante isso. E ele também é pouco preocupado, né? Então, pouquíssimo preocupado, não mostra nenhuma preocupação quanto à qualidade do código. Então, eu tenho algumas dicas. A primeira aqui, que eu acho bem prática, é que vocês aprendam a utilizar um sistema de repetição espaçada para estudar programação. Eu vou mostrar daqui a pouco como que é isso. E eu quero dizer que essa é uma técnica que vai dar confiança para você reter o que você quiser reter. E aí, com essa confiança, você vai estar preparado para ler calhamaços de documentação, certo? Porque você sabe que você consegue aprender. Uma ferramenta muito prática para isso é o Anki. E uma vez que você aprende essa ferramenta, incorpora isso nos seus estudos, desenvolve uma rotina diária de estudos, e aí você faz o seu melhor para cobrir toda a documentação das tecnologias que você usa no trabalho. Então, isso vai tentar resolver aquele problema de que você não sabia que tinha um jeito melhor. E, claro, ao passo que você faz isso, você vai ganhando tempo de casa, vai ficar natural a sua transição para a pleno. Então, eu trouxe aqui um demo eu quero mostrar como é que parece o processo de estudo com repetição espaçada. Então, em um momento, eu criei essa cartinha. Você pode imaginar aquelas cartinhas que tem frente e verso, né? Isso aqui está no software, mas o modelo aqui é de uma cartinha. Então, na frente tem uma pergunta que você mesmo criou, né? Então, em geral, eu crio essas perguntas pegando frases da documentação e escondendo ali algumas palavras, né? Esse é um exemplo de como eu crio perguntas. Eu dou uma dica então, eu vejo isso aqui na hora que eu estou estudando, eu lembro da resposta e eu clico no botão para mostrar a resposta.
e aí o software mostra, né, qual que era. Então, na primeira era force, na segunda aqui, allow. E aí eu vou me autoavaliar e dizer para o programa quão difícil foi para mim lembrar disso. Então, se eu lembrei e foi fácil, esse programa só vai me mostrar essa carta daqui a 2 anos, porque ele acha que eu já aprendi isso aqui para valer. Já se eu errar, ele vai me mostrar no final dessa sessão. Né? E então você vai construindo o seu baralho de cartas para aprender a tecnologia que você está aprendendo. Esse screenshot aqui é de uma sessão de estudo quando eu estava aprendendo C#. E naquela sessão de estudos eu ia revisar, o software selecionou para mim revisar 200 dessas cartinhas. Então esse aqui é um exemplo do deck. E por que isso funciona? Isso funciona porque tem um estudo por trás dessa metodologia, um estudo sobre o quão rápido o ser humano esquece uma coisa que ele aprendeu. Né? Então você começa lá em cima, com sua retenção lá em cima. Começa a passar o tempo, você vai esquecendo. Quando você chega, né, num certo ponto dessa curva, o software vai lá e te mostra, você revisa. Aí você passa a esquecer, mas de forma mais lenta. Né? Então, eu aprendi esse embasamento e como utilizar um sistema de repetição espaçada nesse livro aqui, Fluent Forever. Essa é uma técnica que o pessoal usa muito para aprender linguagens humanas e eu adaptei para linguagem de programação. E funciona muito bem. Tenho várias pessoas tutoradas por mim que utilizam isso e o resultado é incrível. E aqui eu trouxe alguns livros para resolver os outros problemas do Júnior. Né? O GTD, explicado por esse livro Getting Things Done, né? Ele vai te ajudar com aquele problema de organização. Você vai deixar de esquecer coisas. Né? Você também tem o Deep Work, que é um livro para te fazer aprender a entrar no flow e entregar melhor, né? A se concentrar, falando a verdade. E tem o Click Code, que é amplamente falado aqui no TDC. Acho que não precisa ser apresentado. Mas, bom, vai te ensinar sobre qualidade de código. O primeiro passo, né? Então, próxima sessão é sobre o pleno. Né? E aí eu vejo essas principais limitações do desenvolvedor pleno. Ele ainda ele tem dificuldades em pensar na solução completa. Ele vê só as partes do sistema que ele entende. De certa forma, espera que outras pessoas definam o que precisa ser feito. Né? Ele quer ser dito o que fazer. E tem dificuldade de se comunicar com pessoas que não são programadores. Aí, eu acho que a transição do pleno para o sênior é bem mais difícil e envolve uma pancada de coisa. Eu vejo as empresas promovendo a sênior em geral, tipo assim, acho que esperam mais até dar esse título. E algumas dicas. Então, você continua se especializando em sistemas de informação, só que você amplia o seu escopo para além de tecnologias específicas, você começa a incluir outras coisas, né? Para te dar uma visão sistêmica. Eu listei alguns itens aqui, né? Performance de sistemas, criptografia, backup, segurança, arquitetura de software, análise, design, testes, né? Uma pancada de coisas. E também o segundo ponto, né? Que é aprender a liderar outros programadores. Entre outras coisas, você vai ter que desenvolver uma habilidade de planejamento e de comunicação. Eu trouxe aqui um livro para cada uma dessas sessões de aprendizado. Eu quero passar rapidamente. Esse aqui são 3 livros sobre comunicação. Esse primeiro é muito famoso, é Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Ele é muito famoso bom, pelo menos nos fóruns que eu leio sobre liderança e comunicação. Mas tem outros. Os 7 roteiros básicos, acho que foi aqui que clicou para mim como criar histórias que prendam a atenção das pessoas. Eu trouxe aqui 3 livros sobre liderança, 2 bem mais práticos sobre como gerenciar um projeto, e o terceiro sobre liderança no aspecto amplo, né, escrito por pessoal do Exército Americano. E aí, sobre a parte técnica, eu trouxe um livro, e eu vou compartilhar com o pessoal do evento esses slides. Então, tem livros sobre análise, sobre design, sobre segurança. Eu trouxe um sobre teoria relacional, que eu acho que dá um diferencial amplo, grande para um desenvolvedor. E esse How to Design Programs, que foi bem marcante na minha carreira. O pessoal costuma achar esse livro aqui bem diferente. E eu listei aqui um curso que eu costumo recomendar, que é um curso, se não me engano, da Udacity, que é sobre arquitetura de software e design, arquitetura e design de software. E ele vai te dar muitas ferramentas para você pensar de forma sistêmica e documentar o seu projeto. Então, espero que vocês tenham peguem essa impressão de que é uma variedade de conceitos que vão te dar uma visão sistêmica. Então, pessoal, o que eu tinha de prático foi até aqui, certo? Agora eu vou começar a falar de coisas um pouco mais abstratas
Para ilustrar isso, eu trouxe aqui essa figura do Aristóteles, né, para a gente começar a falar de pensar um pouco mais a longo prazo. E não só olhar para o problema que está na nossa frente. Então, eu trouxe uma coleção de princípios que eu fui coletando para te ajudar a orientar a sua carreira. A primeira coisa é você buscar esses 3 elementos na sua carreira. A sua carreira deve estar na interseção de 3 conjuntos, né? Que é o conjunto o que você sabe fazer, ou pode aprender a fazer, como está escrito aqui, o que você gosta de fazer e o que as pessoas te pagam para fazer. E eu vejo muita frustração quando as pessoas, às vezes, focam em apenas uma coisa, do tipo, só o que eu gosto de fazer. Mas aí não se pergunta se ela sabe, se as pessoas pagam, né? Então, avaliem sua carreira, a carreira de vocês, para ver se vocês têm esses 3 elementos. Na programação, acho que é fácil achar o que as pessoas pagam. O difícil é aquilo que você gosta e sabe fazer. E o segundo princípio é o seguinte. É esse princípio econômico de juros compostos que te diz que as suas escolhas importam mais agora do que no futuro. Certo? Então, se você for se dedicar para se tornar um programador mais produtivo, é melhor você fazer isso agora, no presente, e colher o retorno em juros compostos dessa produtividade ao longo de 10 anos. Melhor você começar isso agora do que começar daqui a 15 anos, do que daqui a 10 anos. Quanto mais cedo você começar, melhor. Mas você vai juntar produtividade em cima de produtividade e se tornar uma nova classe de programador. Então, comecem a planejar sua carreira e estudar muito agora. Né? Vale muito a pena. O outro esse ponto agora é sobre como você aumentar as suas escolhas. Né? Quanto mais escolhas você tiver, provavelmente você vai poder escolher algo melhor para ti. Uma forma de você aumentar muito, mas muito mesmo, a oportunidade de trabalho para vocês é acessar o mercado global. Né? Um requisito para isso é você dominar o inglês, e não só a nível de conversação, mas a nível de ter discussões difíceis sobre pressão e sobre um assunto técnico. Esse é o nível que você precisa. E você se beneficia por ter uma maior demanda pelo seu trabalho, ter acesso à moeda estrangeira, cada vez mais valorizada em relação à nossa, e se beneficiar pela livre competição. Né? Maior demanda pelo seu trabalho, você vai ter acesso a recompensas maiores. E aí acho que, eu não sei se é o último princípio, mas eu acho que o próximo é sobre como fazer a sua carreira durar. Né? Como fazer que daqui a 10, 15 anos você ainda seja relevante, ou melhor dizendo, cada vez mais relevante no mercado. Então, eu acho que vale a pena apontar isso aqui. Parece que tem muita coisa na nossa indústria, um monte de framework, de linguagem, bancos de dados, sabe? Parece que é muita coisa. Mas as ideias principais que movem a nossa carreira, a nossa indústria, elas são poucas, sabe? E você pode aprender elas. Elas são um conjunto reduzido. Então, às vezes, surge um novo banco de dados orientado a documento, orientado a grafo, mas todas essas ideias já eram conhecidas nos anos 70. Então, se você parar para estudar a história da profissão, você não vai ser surpreendido quando reinventarem algo, né? Eu acho que as pessoas acabam reinventando porque não conhecem o que existe, não se dão ao trabalho de estudar a história da profissão. E são pegas de surpresa por novos bancos. Então, esse é um ponto importante. E esses últimos 2 pontos, acho que são quase a mesma coisa, que é você investir seu tempo em habilidades que são difíceis de adquirir. Não aquelas que são fáceis, não aquelas que você consegue botar algo no ar rapidinho, porque se você investir seu tempo em algo que é fácil de replicar, daqui a 5 anos, e você só tiver isso, daqui a 5 anos, digamos que você passa 5 anos fazendo algo que foi fácil de começar. Aí daqui a 5 anos você é meio que um programador sênior, seu tempo é muito caro, mas um programador novo consegue aprender tudo que você faz em 6 meses. Então não vale a pena cavar numa terra muito funda, você tem que cavar em áreas onde, né, você passa 10 anos cavando, e se alguém quiser chegar perto de ti, ele vai ter que passar mais 10 anos cavando, entendeu? Então você tem que se diferenciar em aspectos que vale a pena se diferenciar. E por último, agora sim, o último princípio é essa percepção de que o seu principal ativo no mercado de trabalho é a sua reputação. Então, mais do que o dinheiro que você ganha e como você investe ele, é a sua reputação que vai te trazer as melhores oportunidades. Então, saibam disso e invistam tempo criando visibilidade para o seu trabalho.
Eu acho que hoje uma ótima maneira de se fazer isso é se engajar em projetos open source de relevância. Então, se você conseguir virar um committer de um projeto que é utilizado globalmente, todo mundo vai te ver. Você vai começar a receber propostas só porque você colocou um commit no, por exemplo, num projeto como o Google Chrome, que tem código aberto. E publiquem também sobre o trabalho que vocês fazem. Então, adquiram um hábito de publicar sobre o seu progresso. Então, utilizem as redes sociais relevantes para a sua vida profissional para manter os seus colegas de trabalho lembrando do que você faz, onde é que você está indo. Vai ajudar bastante a você desenvolver uma certa segurança na sua carreira. Aí eu trouxe alguns exemplos do que eu chamo de ideias profundas, né? Aquelas ideias que vale a pena você dedicar o seu tempo. E eu estou contrastando aqui uma ideia comum e popular com uma alternativa profunda. Então, por exemplo, uma ideia comum. Vou utilizar aquilo que é mais utilizado pelo mercado. Uma alternativa profunda. Eu vou estudar a história da profissão, entender as ferramentas e escolher o que é melhor para o meu momento. Certo? O segundo ponto é um pouco mais polêmico, né, que é utilizar a programação imperativa, porque ela é mais fácil, ela parece mais intuitiva de você aprender. Mas isso é só porque, isso às vezes, ela é mais intuitiva porque uma empresa investiu mais em fazer o marketing daquilo. Então, por exemplo, alguns anos a Oracle doava computadores para as universidades brasileiras e incentivava que se ensinasse Java. Aí, de repente, todo mundo sabe orientação a objeto e acha tudo muito imperativo, muito intuitivo. Sendo que você tem essa alternativa, que é a programação funcional, que é baseada no cálculo lambda, que é utilizada para dar fortes garantias sobre qual a melhor forma de compor funcionalidade, como escrever um programa que evolui melhor, né? Então, considero essa uma ideia profunda. Outra ideia comum é o SQL, né? Eu sei mexer no MySQL, sei a linguagem dele, mas sendo que por trás dele tem a teoria relacional, né? que é a mesma tem 30 anos, né? E sendo que o MySQL vive recebendo atualizações. E eu me demorei um pouquinho, eu vou pular esse último ponto, para dar prioridade ao que vem mais para frente. Porque eu quero deixar um tempo legal para essa minha terceira parte, que é a parte que eu acho que eu tenho mais coisa diferente para contar para vocês. E eu trouxe a figura do Platão para indicar que o que vem a seguir é diferente. Então vamos lá. Transcendendo. Pode ser que você se pergunte se há algo mais na vida, na sua carreira profissional. Acho que depois de um tempo, você começa a perceber que o crescimento profissional não vai resolver os problemas seus, nem das pessoas que você tem ao seu redor. Né? Às vezes você vai ter um mentorando que você sabe que, cara, esse cara está bloqueado, não sei, só que não é por conta de não saber uma tecnologia, é por conta de outros aspectos da vida, certo? E eu trouxe a ideia do Morfeu aqui para se fazer essa pergunta, né? Você se pergunta se há algo mais a saber? E, de novo, eu tenho um disclaimer, que é o seguinte. A seguir, eu vou mostrar o resumo de alguns livros que me ajudaram, certo? Eu vou tratar de alguns temas que podem ser sensíveis, e eu quero dizer que, na dúvida, assim, consulte um especialista credenciado aos órgãos competentes, certo? Não substitua uma opinião de um especialista pelo resumo do livro, certo? É isso que eu quero dizer. Então, tendo esse cuidado, vamos lá. Voltando à pergunta, se há algo mais. Então, de novo, o sucesso profissional só vai trazer realização até um certo ponto. E aí, eu trouxe aqui uma observação, que é uma observação... Eu poderia trazer várias coisas, mas essa aqui é uma observação que, quando eu falo, as pessoas costumam pensar, esse cara tem alguma coisa, realmente isso é um problema. Então, a minha observação é a seguinte, que boa parte das pessoas que eu conheço enfrentam três problemas. Ao menos um de três problemas. Depressão, ansiedade e solidão. E o que dá para fazer melhor? Por que a nossa vida como desenvolvedor acaba levando comumente a um caminho de solidão? Às vezes de ansiedade, certo? Às vezes de depressão. Essa aqui é só uma intuição, um dado assim, de que te convide a pensar, cara, talvez tenha algo errado no que a gente está fazendo. E aí, meus estudos acabaram me levando a estudar a história da profissão, estudar a história da educação, que afinal eu passei 20 anos sendo educado por outras pessoas, e eu cheguei nesse cara, nesse autor, nesse professor, chamado John Taylor Gatto. Ele me diz o seguinte, ele fala
Bom, deixa eu falar primeiro dele um pouco. Ele é um professor premiado, né? E ele tem algumas abordagens pouco tradicionais. Então, por exemplo, quando ele pegava um aluno que estava ali na aula dele desenhando quadrinhos, em vez de repreender, ele passava uma lição para aquele aluno de ir à biblioteca, buscar os melhores quadrinhos, e então melhorar o quadrinho dele para se parecer mais com a arte de um profissional. Ele fala assim: busque os seus interesses genuínos, então leve-os bem a sério. Tão a sério quanto você conseguir, né? E com isso transformava a vida desses alunos. E esse cara também parou para estudar de onde veio o sistema educacional e escreveu sobre isso. Se você tiver interesse em saber mais do que eu vou falar a seguir, esse livro é um livro curto dele, ele tem um grande e um curto, esse aqui é a introdução, chama Emburrecimento Programado. Se você quiser saber mais ainda, eu recomendo assistir essa entrevista de 6 horas com ele. Ele vai dar, né, o que ele aprendeu sobre o sistema educacional e a história moderna. E aí esse cara, ele fala que é o seguinte, que isso que ele chama de um sistema educacional em massa, ele foi especificamente projetado para atingir alguns objetivos. Dentre eles está limitar a criatividade dos alunos, fazê-los dependentes, mantê-los previsíveis e sob controle, e fazer tudo isso com o objetivo de fornecer um grande volume de trabalhadores para a nova sociedade industrial, que demandava desses trabalhadores. Então, claro, ele fala sobre a sociedade americana. Eu acho que a nossa se inspira na deles, e eu consigo notar o mesmo, né, na nossa. Guardadas as proporções, eu acho que o que ele fala se aplica ao Brasil, em parte. E aí, mais sobre a história da educação, né, formar trabalhadores nem sempre foi o objetivo da educação. Pedagogos antigos listavam, né, dentre os clássicos, listavam que a educação deveria levar o conhecimento abstrato do aluno a novos limites e direcionar sua vontade ao maior bem possível que ele conseguisse imaginar. Então, isso aqui já foi para os clássicos, isso aqui era educação. Mais tarde, ela passa a tentar formar bons cidadãos e, no mundo moderno, busca formar trabalhadores que são capazes de operar máquinas, mas não de criá-las. Você pode pensar, a gente é capaz de usar uma linguagem de programação, mas dificilmente de criar uma linguagem. Certo? Então, de certa forma, né, te dou outro lado para mostrar que a gente é uma espécie de ferramenta num sistema. E eu acho que é daí que tem as frustrações. Nós somos seres humanos, com todo o nosso ímpeto criativo, mas educados ao longo de dezenas de anos por 20 anos da minha vida, pelo menos, para produzir, né? E não questionar muito. Bom, o que isso tem a ver? Porque, você ser um bom programador, antes de ser um bom programador, você precisa ser um bom ser humano, né? E eu acho que parte desse caminho passa por uma reeducação, né? Então, minha solução é a seguinte: precisamos nos reeducar. Aí, para mim, eu busquei na literatura o que uma boa educação deveria incluir. Então, defini o que eu precisava estudar. Aí eu vou apresentar 2 frameworks que inspiraram o meu processo de reeducação. O primeiro é o Rei, Guerreiro, Mago e Amante, e o segundo é o Interior, Material, Social e História. Eu vou falar a seguir. Então, esse livro aqui, o King Warrior Magician Novel, é um livro por um psicólogo que utiliza desses conceitos dos arquétipos de Jung para propor 4 dimensões da vida que você tem que trabalhar, né? As 4 dimensões seriam o Rei, Guerreiro, Mago e Amante. Passando brevemente, eu vou pular um pouco, falar só do Rei e do Mago. Ou melhor, do Guerreiro e do Mago. Então, o Guerreiro seria essa energia capaz de priorizar ações e enfrentar as adversidades em nome de um ideal nobre. Em contraste, o Mago é aquela energia que te impele a passar horas e horas da sua vida tentando adquirir, conhecer a natureza e ganhar com isso poderes sobre os caminhos da natureza e também espirituais. Aí eu acho que nós, programadores, costumamos vir muito enviesados como somos magos, né? Passamos milhares de horas programando, fazendo coisas que ninguém faz, e é meio que a gente se baseia nisso, né? Essa daí que vem a nossa autoestima. E muitas vezes esquecemos essas outras energias. Então, esse foi o primeiro livro que eu li que eu pensei, caramba, é isso que eu preciso fazer, eu preciso desenvolver as outras energias para aprender a cuidar melhor do que é meu, para aprender a enfrentar problemas, e a me relacionar melhor com os outros e com a natureza.
Então, esse foi um primeiro nível de aprimoramento pessoal. Eu trouxe uma imagem aqui que ilustra os 24 arquétipos trabalhados no livro, e a proposta é você identificar onde você está e trabalhar atividades para te levar para os níveis ideais, né? De guerreiro balanceado, de rei balanceado, por aí vai. Então, esse foi o primeiro framework. O segundo framework que eu tirei do meu estudo sobre filosofia, onde eu comecei a me perguntar, né, o que é um ser humano, o que é um ser humano, quais são suas esferas de atuação, quais são as partes de um ser humano. Aí eu cheguei nessas quatro esferas de atuação a serem trabalhadas. Então, em primeiro lugar, você é uma mente, você também tem um corpo, você vive em sociedade, ou seja, você é um animal social, e você vive por um período delimitado, que é influenciado pelo passado e que vai influenciar o futuro. Né? Então, daí vem os 4 eus. Né? E aí, qual que seria a proposta desse currículo? Se tornar o mais forte possível em cada uma das suas esferas de atuação. E a seguir, eu vou listar alguns elementos que eu coloquei dentro de cada um desses currículos. Claro, eu vou passar, quero ser breve, não vou detalhar tudo o que eu entendi que há para ser estudado. Então, sobre o seu eu interno, aquele que é o seu eu, a sua mente, certo? Eu recomendo que você aprenda a aprender, aprende um pouco sobre psicologia, afinal você é uma mente, aprenda sobre filosofia, e no seu estudo filosófico, procure responder essa pergunta: como viver uma boa vida? E eu trouxe aqui à direita um livro que me marcou muito, que tenta endereçar alguns desses problemas, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Em segundo lugar, você é um ser material, você tem um corpo, certo? E aí eu recomendo que você leve a sério aprender sobre alimentação, sobre o desenvolvimento da sua força física, aprenda a se defender e, mais do que isso, estude sobre estratégias de segurança. Então, né, para você continuar existindo, ser um social, histórico, interno, você tem que sobreviver. Então, assim, assuma a responsabilidade, né, pela sua proteção do seu material. Eu trouxe um livro aqui que é uma introdução a esses assuntos. É um pouco desconfortável, mas eu acho que vencer esse desconforto faz parte da maturação, né, se tornar um guerreiro apropriado. Vencer aquela dependência que eu acredito que a gente herda do sistema educacional. E, em terceiro lugar, você é um ser social, então você se relaciona com outras pessoas. Então, para você fazer isso bem, eu recomendo que você aprenda sobre comunicação, relacionamentos, sobre sua profissão e sobre economia. Né? Eu acho que aqui fica uma dica, né? Isso aqui revela, talvez, por que às vezes a gente fica pego naqueles problemas que eu falei lá atrás, de depressão, isolamento, porque a gente foca na nossa profissão, mas a nossa profissão é uma subparte de todo o nosso ser, certo? Então, você tem 4 partes aqui, uma delas é a profissão, que está dentro do nosso social, mas você tem todo o resto. E eu acho que o programador, às vezes, por achar que isso é suficiente, acaba entrando nos labirintos da vida. Aqui à direita eu trouxe um livro sobre economia, que abriu muito minha mente, que é o Economia em uma Lição. Certo? E sobre o seu eu histórico, acho que eu trouxe 2 itens, que é aprender a história do mundo e do Brasil, mas assim, aprender a sério, levar isso mais a sério do que você levou na história, na escola, e aprender um pouco sobre política, já que você é tão influenciado por decisões políticas. Eu trouxe um livro que é um livro sobre história, e é um livro... esse aqui, uma pequena história do homem. O homem aqui como ser humano. Então, pessoal, em resumo, né, eu comecei com recomendações práticas para te ajudar na evolução de júnior a pleno e a sênior. Depois, eu te falei sobre alguns princípios para te fazer pensar no que é melhor para ti no longo prazo. E depois eu te convidei a refletir sobre a sua própria educação e te convidar a se reeducar. Né? Eu falei sobre como esse professor chamado John Taylor Gatto descreve a educação moderna como uma forma de produzir trabalhadores previsíveis. Né? E uma vez que você aprende que essa educação tem esse fim, eu convido você a se reeducar. Aqui eu trouxe 2 propostas, uma baseada num livro sobre psicologia, o Rei Guerreiro Magoamente, e o outro baseado nos meus estudos filosóficos, que é o eu interior, material, social e história. Se você ficou interessado sobre esse meu currículo, o currículo que eu criei para mim mesmo,
você pode me procurar ou por e-mail ou pelas redes sociais, que eu posso te encaminhar, né, a série de livros que eu acho que, e atividades, livros e atividades que eu acho que eu tenho me dedicado para me fortalecer, né, em todos esses aspectos.